Assédio moral e sexual, você sabe que isso não é permitido no ambiente de trabalho e existem vários protocolos que as empresas devem seguir para evitar que isso aconteça. É disso que vamos falar hoje no Vozes da Saúde. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Saúde, programa que é produzido pelo SimSaúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde para tratar de temas relacionados à saúde e bem-estar. O assunto de hoje é assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Como construir ambientes saudáveis para se trabalhar? Lembrando que nas empresas é onde passamos a maior parte do tempo dos nossos dias, não é mesmo? E para falar sobre este assunto, nós convidamos a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a doutora Adriene Moura Davi. Doutora Adriene, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sirlene. Muito obrigada. Doutora Adriene, para começar nosso bate-papo sobre esse assunto tão sério que é o assédio moral e o assédio sexual, eu gostaria que a senhora conceituasse cada um deles. O que é assédio moral? O que é assédio sexual no ambiente de trabalho? Olha, Sirlene, o assédio moral, o assédio em geral se caracteriza por uma conduta que se repete, não precisa ser naquela repetição intensa, mas que se mostra um pouco constante, em que uma das partes ela é humilhada, constrangida, forçada a realizar atos contrários à sua vontade, ou isolada do meio. Então são esses pequenos atos e todos eles afrontam a dignidade daquela pessoa. No sexual, eu tenho a conotação sexual, ou seja, aquela pessoa que age dessa forma, com esse intuito de humilhação ou de constrangimento, tem uma intenção sexual naquela atitude. E isso não precisa ser necessariamente tocar a pessoa. Não. Podem ser outros atos Pode levam... ser aquela fala insistente, aquele elogio constrangedor. Eu não preciso da tipificação do que eu tenho no Código Penal. No ambiente do trabalho, o conceito é muito mais amplo. Basta esse constrangimento com essa intenção, com essa conotação sexual. Uma cantada, um elogio desagradável, um elogio que a pessoa não se sinta bem. Mesmo porque ambiente de trabalho não é local para cantada, não é local para elogios. Então, todas essas condutas, quando analisadas de forma a constranger, que podem levar a essa caracterização do constrangimento, da humilhação, quando eu não quero aquilo, a vítima ela não quer aquilo, tudo isso pode ser tipificado como assédio. E o que a gente pode tipificar, né, com o assédio moral? Vamos focar nele, o assédio né? moral, primeiramente. São aquelas condutas que constrangem a vítima, constrangem o trabalhador. Por exemplo, ou levam a um abalo psicológico, um abalo moral. Por exemplo, quando eu exijo uma quantidade de tarefas incompatíveis com aquilo para o qual ele foi contratado, ou com a capacidade dele, ou que se espera daquelas pessoas que trabalham naquele setor. Ou quando eu deixo, por exemplo, de passar para aquela pessoa atividades, colocando no ócio, fica sem fazer nada, num canto ali, não passo trabalho para ela. Quando eu a isolo das demais pessoas,
E muitas vezes isso é sutil, né? Nem sempre. Eu tenho certeza, até o próprio assediado, nem sempre ele tem certeza de que aquilo está acontecendo, porque muitas vezes o assediador, ele não age de forma explícita e muitas vezes ele ora assedia, ora recua, de forma que até o assediado às vezes fica na dúvida, será que eu estou passando mesmo por isso? E quando ele percebe que está, muitas vezes até já adoeceu psicologicamente. Com certeza. Então, todas essas situações de constrangimento, humilhação, isolamento, exigência superior às forças ou à capacidade da pessoa, todas essas condutas podem caracterizar, sim, o assédio moral. Muitas vezes também o trabalhador tem receio, tem medo de ficar desempregado, não é isso? Tem medo e aí ele aceita essa conduta, mas essa conduta ela caracteriza a falta grave do empregador, apta a gerar a rescisão do contrato por culpa da empresa. Então é possível que o empregado naquele limite do que foi suportável, diga que o contrato está rescindido, se demita, alegando a justa causa dada pelo empregador. Porque o assédio moral é um fator grave, uma conduta grave. Grave, né? E a nossa legislação existe algum protocolo em relação a isso? Então, para que os juízes possam enfrentar essas questões de assédio, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele estabeleceu um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E por que eu falo do protocolo? Porque as pessoas que mais sofrem assédio moral e o assédio sexual são as mulheres. Então existe um fator de gênero importante aí. Então, por meio do protocolo, os juízes, os magistrados são capacitados para o enfrentamento desses temas e para que haja julgamentos justos. Me conta uma coisa, quando foi que a sociedade despertou para essa questão, a questão da igualdade entre gêneros, despertou porque é crime o assédio tanto sexual quanto o moral? Olha, nós sabemos que nós vivemos numa sociedade patriarcal, machista, racista, e que ao longo da história nós sabemos que as mulheres sempre foram submetidas ao poder do gênero masculino. Sempre subjugadas. E ao ponto de não termos o direito a voto, ao ponto de, para trabalharmos, haver necessidade da autorização do marido. Votar, né? Sim, ao ponto de se considerar o homem, o chefe da casa, do lar, da família. Mas com a evolução da sociedade, eu coloco aí, com a Constituição de 88, se estabelece que homens e mulheres são iguais. A igualdade total. Aliás, todas as pessoas são iguais, independentemente de cor, raça, gênero, orientação sexual, deficiência. Então, todos, independentemente dos marcadores existentes, todas as pessoas têm que ser tratadas igualmente. É um princípio constitucional. E é o princípio maior da dignidade da pessoa humana, que atravessa todo o nosso ordenamento jurídico. Então, assim, é a partir dessa perspectiva que a gente tem que analisar todos os fatos. Então, penso que a partir da Constituição Federal, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, então não há por que haver, por exemplo, disparidade salarial, impedimento para que mulheres acessem cargos importantes de chefia ou que estejam nos setores públicos também em postos de liderança. Mas tudo isso diz a legislação. A sociedade, ela ainda está distante disso. Então, é por isso que é importante que isso seja dito, que isso seja falado, que se implementem programas públicos para a superação das desigualdades, que nós tenhamos um judiciário capaz de enxergar essas discriminações, essas disparidades, e que esteja apto a reparar, a dar uma resposta que seja eficiente, né? Então, acho que nós estamos caminhando, acho que bem, tentando caminhar para isso, né? O fato de nós enxergarmos essa realidade e de termos mecanismos
para o acolhimento dessas pessoas que são assediadas moralmente ou sexualmente, já é um grande passo também. Então, acho que estamos caminhando positivamente. A senhora é desembargadora no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Sabe como é que anda o número de processos em relação a assédios? Sim, pesquisa recente do CNJ identificou que nos últimos anos foram ajuizadas mais de 400 mil ações referentes a assédio moral e assédio sexual, sendo a grande maioria referente a assédio sexual. E 70% tem como vítimas mulheres. Porque aí é que está. Nas relações de trabalho, nós temos uma assimetria de poder, que aparece em função do quê? Pelo fato de o empregador ter os meios de produção em suas mãos, ele que gere o seu negócio e o empregado é subordinado a isso. Mas também nós sabemos que a sociedade, ela discrimina a mulher em razão do gênero, por ser mulher. Por ser mulher. Estão aí os índices de violência. As mulheres são assassinadas não pelo simples fato de serem seres humanos, mas porque são mulheres. São mulheres. Não só em função de uma violência humana, mas em função de serem mulheres. Existe um marcador de gênero. E isso também aparece no ambiente de trabalho. Então, quando eu identifico que aquela situação ocorre porque ela é mulher, eu tenho que estar preparada para enxergar isso e para reconhecer que ali há também uma discriminação em função do gênero mulher. E isso facilita muito quando o juiz consegue enxergar, quando ele está capacitado para isso. Porque nós temos que compreender que todos nós vivemos numa sociedade patriarcal e machista. Sim. E nós também temos o olhar estereotipado. Os estereótipos, eles vêm às nossas mentes quando nós julgamos. E um judiciário que tenha consciência disso, ele é capaz de compreender que ali pode haver um estereótipo de gênero. E ser capaz de afastar o estereótipo e dar credibilidade à palavra daquela vítima. Compreender também que muitas vezes as testemunhas em seus relatos trazem também estereótipos. Sim. Compreender quais são esses estereótipos. E aí, retomando a ideia do protocolo do CNJ, ele trata exatamente disso. É um protocolo que é de fácil acesso, qualquer pessoa pode entrar na internet e procurar o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e ter acesso a ele, para verificar assim, como tem sido a atuação do judiciário nessas questões. Quais são os públicos que mais sofrem com os assédios? Olha, são as mulheres negras, as mulheres também de outras etnias, mulheres indígenas, mulheres de outra nacionalidade, que não a brasileira, também sofrem assédio, são discriminadas. Mulheres com deficiência. Eu diria que a mulher, em todo o seu conjunto de diversidades, é a que mais sofre assédio moral e sexual. Nós tivemos, no passado recente, aí, um caso que ganhou bastante notoriedade na Caixa Econômica Federal, onde um dos diretores, que deveria prezar pela instituição, não só pela instituição, mas também pelo país, né? Já que a Caixa é uma instituição do Brasil, né? E que, ao contrário de fazer isso, assediava os funcionários de uma forma assintosa, tanto as mulheres no nível sexual, quanto os funcionários em geral em nível moral. A senhora acompanhou esse caso? Eu acompanho, mas assim, falando sobre as atitudes que foram tomadas, eu não tenho conhecimento específico do caso, nem sei se ainda tramita, mas são situações que ocorrem nas grandes instituições, nas pequenas. O que ocorre na sociedade ocorre no ambiente de trabalho. E muitas vezes esses comportamentos são normalizados, justamente porque nós vivemos numa sociedade patriarcal, onde muitas vezes atitudes como um pequeno toque, um pequeno elogio é tolerado.
E aí você vai criando uma rotina desses comportamentos, como se fosse normalizado, e aquela mulher, ou aquele homem, que às vezes homens também são submetidos a essas situações, em razão até da situação de subordinação e em razão até do caráter alimentar, né, da necessidade daquele salário, necessidade daquele emprego, suporta. Mas a atuação do Ministério Público, ela é importante nesses casos, para que resolva a situação da coletividade e para que tenha também uma condenação que seja exemplar e pedagógica, para que o empregador mude o seu modo de atuação e a sua fiscalização, porque as empresas, elas são responsáveis pelo meio ambiente de trabalho, que precisa ser sadio e equilibrado. É um princípio constitucional. Sim. E psicologicamente também sadio e equilibrado. E quando a gente fala de assédio moral e assédio sexual, a gente fala de condutas que repercutem no psicológico da pessoa, capaz de causar, levar ao adoecimento. Então, há uma afronta à dignidade que pode ser transformado num desequilíbrio a tal ponto da pessoa se tornar até uma pessoa incapaz. Uhum. Então, o empregador, ele é responsável por esse equilíbrio ambiental. E nós temos hoje as comissões internas de prevenção de acidentes e assédio. Uma lei de 2022 estabelece que as comissões internas de prevenção de acidentes das empresas, elas devem também zelar pela inexistência do assédio moral e do assédio sexual. E como? Como fazer isso? Ela precisa ser organizada para que tenha um setor que ouça os reclamos das empregadas, dos empregados. Ela precisa ser organizada para esclarecer o que é uma conduta reprovável. As pessoas têm que ser capacitadas, as pessoas têm que aprender, né? Que aquilo não é um comportamento aceitável, nem no ambiente externo, nem no ambiente de trabalho. Né? Que o assédio, ele não é aceitável em qualquer ambiente e no ambiente de trabalho também. E a empresa, então, ela tem que estar organizada para receber os reclamos, ela tem que estar organizada para ensinar quais são os comportamentos, e ela tem que se organizar para, inclusive, trazer conteúdos pedagógicos, palestras, ensinamentos para aquelas pessoas que ali trabalham, para todos, para a gerência, para os empregados, para que todo mundo saiba como se comportar. Isso está na lei. Então, tanto que a CIPA hoje é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios, né? Assédio, exatamente. Já foi complementado porque tem essa intenção de que o assunto seja tema dos CIPATs, das palestras e dos treinamentos que a empresa faz internamente. Né? Exato, porque não adianta a gente ter leis, e leis nós temos muitas, sem que a sociedade realmente mude o seu comportamento. Então a gente tem a Constituição Federal, que diz da igualdade entre homens e mulheres. Nós temos normativos internacionais, a Convenção 190 da OIT, que trata da não discriminação, que trata sobre o assédio sexual. Ela ainda não foi incorporada definitivamente no nosso ordenamento, mas já está no processo de incorporação. E é importante que a gente tenha conhecimento do seu conteúdo e que já aplique, que já reconheça o quanto é importante que o ambiente seja sadio e o quanto é importante que o empregador seja responsável por essas atitudes e pelo meio ambiente equilibrado. E isso repercute até nos processos, como eu falei anteriormente. O Ministério Público do Trabalho tem tido um trabalho recorrente de conscientização das empresas, de orientação e também como um órgão que ouve os reclamos dos trabalhadores, né? Sim, até pela legitimidade para a atuação. Porque muitas vezes esses eventos, eles demonstram a existência de afronta ao interesse que é de um coletivo, de um número grande de pessoas. Então, quando a resolução desses conflitos pode abranger pode levar, né, a uma alteração de comportamento de um número grande de pessoas por meio de uma única ação, isso é ótimo, você já muda a sociedade.
naquele setor, né? Ao invés de várias ações individuais, você já resolve a questão para aquela coletividade. Doutora Adriane, nem todas as empresas são obrigadas a ter CIPA, né? Sim. Pela legislação, se eu não me engano, são empresas a partir de 300 funcionários. De 20 funcionários. Mas as empresas menores normalmente acabam não tendo a CIPA, não formando a CIPA, né? Isso acaba prejudicando nesse campo da prevenção de acidentes de trabalho, mas também na questão dos assédios? Embora não tenha essa obrigatoriedade, todo o empregador consciente e sabendo do seu dever, porque é um dever. A Constituição Federal diz que o meio ambiente deve ser seguro e equilibrado. Isso inclui o meio ambiente do trabalho, porque também é o meio ambiente, né? Artigo 225 da Constituição. Toda a sociedade tem que zelar pela defesa e preservação do meio ambiente. Isso inclui o meio ambiente de trabalho. O meio ambiente do trabalho, ele tem esse aspecto, essa dimensão psicológica. Não é só o físico, natural, mas também tem essa dimensão psicológica. Então, aquele empregador, não importa, aquele tomador de serviço, não preciso nem falar de empregador, não preciso nem falar de uma relação de trabalho, eu posso falar de uma relação de trabalho de autônomo, por exemplo. Sim. A gente tem que zelar, a sociedade toda tem que zelar por aquele ambiente onde alguém vai trabalhar, onde o ser humano vai estar. Então, ele é responsável por ser equilibrado. Então, ainda que ele não tenha essa obrigatoriedade de ter um setor específico, ele, ciente disso, pode estabelecer um canal, pode ter um comportamento adequado, é o mínimo. Sim. Pode fiscalizar, mesmo que ele tenha, por exemplo, 5 empregados, por que não falar a respeito do tema, fiscalizar, para ver, ouvir os reclamos, dar credibilidade àquela vítima. É obrigação dele, né? É o mínimo que uma pessoa consciente, capacitada para isso pode fazer. Por isso a importância desse bate-papo também, para as pessoas saberem, mas como eu vou me capacitar, né? Como eu busco essa capacitação? Por exemplo, nós temos canais o canal da nossa escola judicial é muito interessante, ele traz ali palestras sobre vários temas, esses temas normalmente são abordados, qualquer pessoa pode ter acesso pelo YouTube a palestras muito boas, com conteúdo pedagógico sobre o tema, pelos nossos canais da escola judicial no YouTube, é muito bom. Os protocolos, eles trazem uma gama de conceitos que nós podemos usar também no dia a dia. É o conhecimento, né? É o conhecimento. E a empresa pode incentivar criando que seja uma hora de palestra, num dia na semana, num dia no mês. Se for um mês, já vamos tá falar ótimo. sobre isso, uma roda de conversa. Uma roda de conversa, né? Quando reúne os funcionários. Exato. O que é salutar até para o ambiente de convivência. Criar né? mecanismos de comunicação. É muito interessante. Qual seria esse protocolo mínimo para a empresa? Eu tenho uma empresa com 10 funcionários. Que orientação você daria? Falar, olha, cria um canal de denúncia. Exato, um canal de denúncia, criar o hábito, né? De se falar sobre o tema, de trazer palestrantes. E hoje em dia é tudo muito fácil, né? Você pode ser até à distância. Coloca lá uma videoconferência para alguém falar sobre o tema. Como eu disse, nós temos muitas palestras no YouTube que podem ser disseminadas em vários setores para que as pessoas compreendam, ouçam falar, saibam do que se trata, possam avaliar o próprio comportamento, né? Porque às vezes a pessoa se comporta daquele jeito porque ela cresceu achando que se comportar daquele jeito era natural para um homem. Sim. Né? E alguém precisa dizer que não é. Então, aí entra numa outra questão que eu ia abordar, que é a prevenção. A prevenção no sentido, existe a prevenção, claro, que a gente faz antes que aconteça, mas também aquela ação preventiva quando já surge alguma reclamação, alguma denúncia.
qual que é a atitude da empresa? Ela precisa já demitir de imediato aquele funcionário ou ela pode ter uma ação educativa? Então, veja, dependendo do caso, ocorrido, dependendo da gravidade, isso é intolerável. Sim, né? sim. Sob pena de perpetuar tanto o sofrimento da vítima, como a possibilade de que mais pessoas passem por essa situação. A recorrência, né? O que a gente vê normalmente é que as empresas afastam e averiguam aquela situação. Uhum. Mas é importante a análise da gravidade, do fato daquilo que foi informado e é intolerável que se permita que um ambiente de trabalho se torne desequilibrado em função de um assédio moral ou de um assédio sexual. Sim. Então, uma vez verificado, constatado, medidas importantes devem ser tomadas, sob pena de se perpetuar aquela lesão naquele ambiente de trabalho, aquela lesão ao psicológico da pessoa. E o empregador, ele é responsável. Ainda que o ato não seja... Veja, não precisa nem ser de um superior hierárquico. Quando eu falo um superior hierárquico, quando eu falo de assédio sexual, assédio moral no meio ambiente de trabalho, existe também um assédio horizontal. Não há necessidade de ser de superior. Não, essa tipificação não é necessária. Então, por quê? Porque o empregador, ele é responsável pelos atos de seus empregados, daqueles que estão ali agindo em nome dele. E por isso que ele responde. Ainda que ele não saiba, que venha a saber só depois, ele vai responder por aquela atitude do empregado, arcando com valores de dano moral, por exemplo. Sim. Então, de indenizações. Então, que conselho você daria para as empresas para que elas não esperem chegar neste ponto de saber tarde demais? Sempre é a prevenção, a escuta, a análise, a fiscalização, o se importar com o comportamento daquela empregada, porque ela está triste, porque ela chora, porque caiu a produtividade dela, compreender o que está acontecendo. Porque muitas vezes ela pode relatar também violências domésticas, que ela pode estar sofrendo também. E a sociedade não pode ficar quieta. Hoje não existe mais aquela história de entre marido e mulher, ninguém deve meter a colher. Não, tem sim, porque é um dever de toda a sociedade zelar pela dignidade humana. É verdade. E que conselho você daria para as mulheres em especial que estão nas empresas e que muitas vezes têm medo de relatar o que estão passando? É sempre procurar um canal na empresa que seja apto para receber essa informação. Como geralmente o assédio sexual, o assédio moral, ele acontece às escondidas, avisar os colegas, olha, prestem atenção no comportamento daquela pessoa, olha como ela se dirige a mim, olha como é o olhar, olha como ela sempre se insinua ou tenta, às vezes, encostar em mim, sabe? Estou exemplificando, né, algumas atitudes. Para que chamar a atenção dos colegas, para que prestem atenção naquilo, porque geralmente a gente não presta atenção, né? Ou presta e normaliza, só encostou, colocou a mão no ombro, nossa, mas é todo dia que ele faz aquilo? Não tem que ficar encostando na pessoa. Dá aquele beijinho, vem com conversinha, manda e-mail, manda WhatsApp, chama para sair, ela já disse que não quer, insiste, né? Então, assim, compartilhar isso também é bom, para que as pessoas saibam dizer que está incomodando, procurar um superior e relatar isso é importante. E procurar os canais de assistência, sindicato, o próprio Ministério Público. O SimSaúde tem, inclusive, no site do SimSaúde, existe um canal de denúncia onde os trabalhadores podem encaminhar as suas experiências. E o sindicato tem recebido bastante denúncias em relação a assédio moral e sexual. Tivemos já vários casos e casos bastante sérios falando sobre esta questão. Então, além disso, a gente tem Ministério Público do Trabalho,
existem vários canais, né? Sim, isso é importante. E é uma prova que ela é difícil. Aqui a gente está conversando, mas muitas vezes as pessoas se sentem envergonhadas quando é assediada. E aí não compartilha com o colega ou com alguém da família, não pede ajuda. E aí a hora que você consegue constatar o que está acontecendo, a pessoa até já adoeceu. Né? E quando isso é levado para a justiça, às vezes ela é incompreendida na justiça também. Por isso a importância dos protocolos, desse protocolo do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E o TST, Tribunal Superior do Trabalho, agora em agosto, publicou também 3 protocolos importantes que capacitam o juiz para que ele identifique essas assimetrias de poder em função de marcadores, que eu falei, gênero, raça, etnia, orientação sexual, deficiência e idade. Compreenda que existem esses marcadores que causam discriminações, compreenda que pode existir isso no ambiente de trabalho e dê, em função disso, credibilidade àquele caso que aparece para ele julgar. E aí, destrinchando esse protocolo do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho ele estabeleceu 3 protocolos importantes. Um é um protocolo para julgamento com perspectiva não discriminatória. E aí eu tenho vários capítulos, um capítulo dedicado ao gênero, outro à orientação sexual, raça, etnia, deficiência e idade. Tem vários capítulos e ali ele relata situações em que pode haver um componente que demonstre a discriminação em função desses marcadores. Estabeleceu também o protocolo para julgamento com perspectiva de infância e juventude. Super importante. E julgamento com perspectiva de trabalho escravo contemporâneo. Então, o juiz precisa, o magistrado hoje, a magistrada tem que estar antenada com o que acontece no mundo. Aquela história de que o que não está no processo não está no mundo? Não. O que não está no processo deveria estar. Deveria estar. Então, o juiz pode dizer, olha, se existe uma estatística que diz que as pessoas, que mulheres com filhos ou com filhos com deficiência não são aceitas no mercado de trabalho, se eu sei dessa realidade, porque ao olhar aquela situação em que é relatado no processo que, por exemplo, ela foi dispensada logo após nascer o filho, ou logo que a empresa teve ciência de que o filho é uma pessoa com deficiência, o filho daquela empregada, e logo depois a dispensa, por que eu não posso presumir que ali existe uma conduta discriminatória e dizer ao empregador, prove você que não houve a discriminação. O mesmo caso de assédio. Se eu tenho índices altíssimos de violência contra a mulher em razão de gênero, por que eu vou compreender que não há que o relato que ela me diz, que é coerente, que é rico de detalhes e que eu vejo que ela até sofre e muitas pessoas preferem nem depor para não sentir novamente toda aquela dor, preferem até prestar depoimento à distância e não ao lado daquele que foi o seu assediador. Por que eu vou desconfiar da palavra dela? Se eu tenho uma sociedade que efetivamente é machista. Então, assim, eu tenho que compreender que o que está no mundo está no processo também. E pode ter passado naquele ambiente de trabalho. Então, eu tenho que considerar os mínimos detalhes. Um indício, não precisa ser uma prova cabal. Eu quero que 3 testemunhas relatem que ela foi assediada sexualmente. Isso não existe. Mas eu posso ter indícios. Depois de uma conversa com o chefe, ela sai chorando, ela vem chorando. Alguém já ouviu ele fazendo uma gracinha. São todos elementos que fortalecem a fala da vítima e que eu tenho que levar em consideração no meu julgamento. Então, o protocolo, ele dá todas essas orientações para o magistrado que serve para todo mundo, né? Sim. Até para o advogado também. Para que desde a petição inicial, quando ele vai relatar aquele caso na justiça, ele já peça a aplicação do protocolo. É importante isso também, para dizer, olha, magistrado, aqui houve uma discriminação em função do gênero, em função da raça, em função da etnia, da deficiência. E é importante, então, todas as pessoas
buscarem se informar sobre esses protocolos, Exato. estarem bem informadas. Sim, para que cobrem a aplicação, né? Então, nós vamos deixar aí no final do programa os sites indicados aqui pela doutora Adriene, para que todo mundo pesquise e se aprofunde sobre o tema, não é? Sim, e assim, uma pesquisa rápida na internet consegue o acesso. Pelo portal do CNJ, do próprio TST, o acesso a todos esses protocolos. Tá, ok. Ó, ficou aqui o recadinho, o recadão da doutora Adriene, que explicou com muita propriedade o que é assédio moral, o que é assédio sexual, qual que é o comportamento que nós devemos ter, qual o comportamento que as empresas devem ter, quais são as medidas que devem tomar para ter um ambiente de trabalho saudável e equilibrado, não é? Exato, exatamente. Foi essa a minha intenção. Doutora Adriene, muito obrigada, viu, pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Já fica o convite para uma próxima. Obrigada. Um próximo bate-papo. Obrigada. E se você gostou do nosso programa de hoje, não se esqueça de nos acompanhar lá no YouTube e acionar o sininho para saber dos novos episódios aqui do Vozes da Saúde. Até a próxima!